Este é, de facto, o jogo do ano para o Futebol Clube do Porto, ainda que José Peseiro tenha tentado desdramatizar, digamos assim, essa situação, dizendo até que não vai em cantigas da comunicação social, mas o próprio treinador do Porto acabou por admitir numa resposta posterior a essa declaração que se o Futebol Clube do Porto vencer a Taça de Portugal, então não compreenderá se lhe disserem que a época foi negativa no Futebol Clube do Porto. Ora, interpretando as palavras de José Peseiro, significa isto que se o Porto sair vencedor do Jamor, entende-se no Dragão, ou pelo menos da parte de José Peseiro, que a época foi positiva. Portanto, este jogo vai fazer de facto ecoar na história do Futebol Clube do Porto algo que pode ir de desastroso se o Futebol Clube do Porto não vencer nenhum título esta época, e recorde-se que já não vence nenhum desde 2013, portanto em agosto fará 3 anos que o Porto não celebra um título na equipa principal de futebol. É aliás o maior período de tempo sem títulos na equipa A do Futebol Clube do Porto na era Pinto da Costa, o que já de si diz muito. Ou então, se o Porto conseguir de facto vencer este domingo a final da Taça de Portugal e o regresso aos títulos por parte dos Dragões, poder-se até encarar como um início de um novo ciclo que provavelmente não contará com José Peseiro na próxima época, e este deverá ser também um jogo de despedida para o técnico do Futebol Clube do Porto, que, recorde-se, sucedeu a Roland Lopetegui no início do ano. Para além de José Peseiro, este jogo pode também servir de despedida a outros jogadores, nomeadamente a Yacine Brahimi. Acredita-se que o internacional argelino fará o último jogo com a camisola dos Dragões este domingo, podendo estar de facto de saída da equipa do Futebol Clube do Porto, e como o Brahimi, provavelmente outros jogadores que não terão lugar na equipa do Futebol Clube do Porto em 2016-2017. Este jogo servirá provavelmente também para uma espécie de afirmação para André Silva, o ponta de lança, o jovem ponta de lança do Futebol Clube do Porto. Deve ser a aposta do técnico para a final do Jamor, até porque Aboubakar teve um ligeiro problema físico até no último treino no estádio do Jamor. Não será provavelmente impeditivo, mas a opção em si já recairia, acreditamos nós, em André Silva. No centro da defesa, Martins Indi deve ganhar na luta, ou na concorrência com o jovem Chidósia. Bem, quanto ao Sporting Clube de Braga, trata-se de um regresso ao Jamor um ano depois de uma final que teve tudo para ser histórica e que acabou de facto de forma dramática para os minhotos, que acabaram por perder com o Sporting nas grandes penalidades, depois de terem estado a vencer por 2-0 até bem perto do final do encontro, numa altura em que o Sporting jogou desde a primeira parte com menos um jogo. Paulo Fonseca recordou esse momento, apesar de não ter sido ele o técnico na época passada, recordou esse momento dizendo que as pessoas em Braga ainda estão a sangrar com esse momento, e que portanto o regresso ao Jamor, que era um objetivo assumido da equipa do Sporting Clube de Braga desde o início da temporada, quererá também, obviamente, ter um final diferente daquele que teve a época passada. E para isso, a Paulo Fonseca irá recorrer à sua melhor equipa, um bocadinho ao contrário daquilo que tem feito nos últimos jogos do campeonato. Ele foi questionado algumas vezes na conferência de imprensa sobre o facto de o Braga não estar no seu melhor momento, mas também fez questão de explicar que isso se deveu a algumas decisões técnicas, numa altura em que o Braga já tinha o 4º lugar assegurado, e portanto espera-se este domingo um Braga na máxima força frente ao Futebol Clube do Porto, e quer isto dizer que terá, em princípio, jogadores como Luís Carlos e Vukcevic, que aliás já é apontado como reforço do Sporting para a próxima época. Rafa Silva deverá fazer à semelhança, por exemplo, de Yacine Brahimi ou de José Peseiro do lado do Porto. O último jogo pelo Sporting Clube de Braga é muito cobiçado, fala-se do interesse de clubes ingleses. Este domingo juntou-se-lhe o alegado interesse do Benfica, e este deverá de facto ser mesmo o último jogo de Rafa Silva com a camisola do Sporting Clube de Braga. Vukcevic, como já referi, poderá ser outro, e o próprio Paulo Fonseca deverá fazer a sua despedida enquanto técnico do Sporting Clube de Braga. Ele, com a sua simpatia natural
acabou por chutar para canto, como se costuma dizer, essa questão na conferência de imprensa, dizendo que era o último jogo sim, mas da época, e que a única coisa que tinha planeado para o seu futuro era festejar no final do encontro, mas é um dado praticamente assegurado que Paulo Fonseca irá deixar o Braga após a final da Taça de Portugal. O Shakhtar Donetsk é apontado como um dos destinos possíveis para o técnico português. O dia é especial para o Sporting Braga também, porque assinala-se este domingo, precisamente, 50 anos da única conquista dos minhotos nesta prova, na prova rainha do futebol português, em 1966. Paulo Fonseca e Alain não quiseram entrar em superstições, mas assinalaram de facto esse momento e essa data especial que pode servir de inspiração à equipa minhota para vencer o Futebol Clube do Porto este domingo.